Boa noite, queridos irmãos. Chegou o momento do nosso Evangelho. Vamos nos reunir em pensamento com os mensageiros de Deus, agradecendo por esse momento em que ouvimos os ensinamentos de Jesus. Que a sua luz fique com todos nós, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha, item 17 e 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo, entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater mais o tempo das lutas e das perseguições sangrentas. Passou, as que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, do tema Não vim trazer a paz, mas a divisão, os itens 17 e 18. A leitura nos esclarece que o Espiritismo vem no tempo certo realizar as promessas deixadas pelo nosso irmão e mestre Jesus, mas não pode trazê-la sem destruir determinadas estruturas, sem destruir os abusos. Na época de Jesus até os dias atuais, nós ainda encontramos sobre os seus ensinamentos, ocultando os seus ensinamentos, muitos vícios, como o orgulho, a ambição, a cupidez, o egoísmo, o próprio fanatismo, que nos faz entravar esse caminho iluminado que tanto almejamos. As perseguições, elas já não são como antes, aquelas perseguições sangrentas, as lutas, mas nesse momento nós já estamos em um outro estágio, saindo desse embate físico, da violência física em nome de Deus, e partindo para o combate íntimo, que é modificar em nós
esses vícios e dar abertura às virtudes. É um combate moral, de construção íntima, de seres mais alinhados com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Ensinamentos esses entravados pelos nossos próprios vícios. O tempo, meus irmãos, se aproxima. As primeiras lutas duraram séculos e séculos. Essas durarão ainda muitos anos. Mas a luz não vai partir de um único foco, mas vai jorrar por todo o globo terrestre e vai abrir mais cedo os nossos olhos para os ensinamentos verdadeiramente trazidos por Jesus. Portanto, essas palavras de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, devem ser entendidas que essa divisão não parte do Cristo, mas é uma consequência, porque haverão conflitos momentâneos. Para se estabelecer essa paz, como ocorreu lá na época dos hebreus, antes da entrada da Terra Prometida, Jesus não estava dizendo que ele provocaria essas dissensões, mas que a implantação desses novos ensinamentos provocaria esses tipos de conflitos, ou seja, o mal é originado através de nós, os homens, ainda pela nossa própria imperfeição, e não por Jesus, que já é um espírito puro, governador do nosso planeta. Ele finaliza dando o exemplo de um médico que muitas vezes, para curar, precisa suscitar naquele doente as suas estruturas, movimentando suas energias, suas células, suas estruturas, de maneira muitas vezes delicada ou perigosa, mas que vão culminar na cura verdadeira. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, buscar reconhecer em nós os vícios que ainda precisamos vencer e trabalhar, a fim de que possamos, nesse momento em que a Terra busca essa paz, sermos contribuintes, sermos agentes que vão também estimular para que isso ocorra em todo o globo terrestre, buscando que o nosso coração seja um foco de luz a jorrar dentre tantos outros. Muita paz. E assim, harmonizados com o Evangelho de Jesus, vamos pedindo aos mensageiros de Deus que fluidifique todas as águas do planeta, dos mares, dos rios, das nossas casas, e que ao usá-las possamos receber todas as benesses necessárias para a nossa saúde, para a nossa paz. Agradecemos, Senhor, por todo esse momento, por todas as bênçãos recebidas. Que a sua luz nos acompanhe a caminhada. Que assim seja.